Tem bastante perguntas, mas deixa eu fazer uma, senão eu vou esquecer, porque... Tem uma aqui que fala que não pode deixar de fazer. Não, né? vamos Mas fazer, vai, vamos fazer. aí, tem Não, porque eu queria saber muita sobre... pergunta. Você trabalha com carros elétricos também, patinete, Sim. motos, essas coisas. Como você vê a entrada dos carros elétricos no Brasil, nos Estados Unidos? Porque eu vejo que tem muita gente que trabalhou, principalmente concessionária, que acha que não vai vingar, que ainda não está pronto. O que você acha do carro elétrico? Eu vou te falar, quando começou essa onda, eu comprei um Fiat 500 elétrico. Na verdade, eu tinha 3. Foi demais, porque a Fiat, quando ela comprou, quando virou o Grupo FCA, em que a Fiat comprou a Chrysler, ninguém sabe quem comprou quem até hoje, porque a Chrysler estava quebrada, acho que foi Chrysler que comprou a Fiat, mas se juntaram. Hoje é o grande grupo Stellantis. Para eles venderem carro na Califórnia, eles foram obrigados a ter um carro elétrico. Fiat, e fizeram um Fiat 500 elétrico. Esse Fiat 500 elétrico, ele era, é curioso, o ano dele era 2014, modelo 13. Um documento nunca vi isso. Fabricação 14, modelo 13. Mas beleza. Aí o carro tinha 100 km de autonomia. Tinha 7 carros desses na Fiat. Eles iam scrapear, porque ficava com a diretoria lá dentro e tal. Aí o Léo, que é um amigo meu, que tem um cargo na Fiat, trabalha lá há 30 anos, pegou e me ofereceu os carros e eu comprei os 2 carros. Falei, vou testar esse negócio elétrico. Iguais. Não, um é vermelho, o outro é branco. Mas eu vendi os 2, porque meus amigos ali piraram no carro. O carro só tinha 100 km de autonomia. E o interessante do carro é que, como eles foram obrigados a fazer esse carro, para poder vender carro na Califórnia, se você pegar no Google, o presidente da Fiat da época pede para você não comprar o carro, porque ele perdia $35 mil por carro. Ele botou o carro para vender e falou, cara, se vocês puderem não por comprar... obrigação só. Se vocês puderem não comprar, vocês me ajudam, porque cada carro eu perco $35 mil. E aí, nisso aí, depois eu comprei um Fiat 500 2022, quando veio para o Brasil 100% elétrico. E aí, falei, vamos testar. Aí existem duas coisas. O carro a combustão, sei lá, você sai com ele com 1/4, com meio tanque, você sai. O carro elétrico, se você tá com meia carga, 3/4 de carga, cara, você não sai. Você não sai. Você fala, mano, essa porra vai parar. Não tem onde fazer. Então, assim, eu posso falar. Então, e uma outra coisa que, na minha opinião, não vai vingar, você pode falar, querer matar, contrataram um monte de influência. O Gustavo Lima tava com uma porra da caminhonete hoje lá, híbrida e tal, assim. Os caras estão pegando um pessoal Importante. pagando, porque o dinheiro do governo chinês é infinito ali, o caixa é infinito. Então, beleza, quantos carros... Os caras vão pegar os influenciadores e falar que o carro elétrico é bom. O carro elétrico tem um grande problema de depreciação. Eu tenho uma BMW i7, tá à venda, há alguns meses. Assim, você perder 30% num carro em um ano, cara, você vai tomar uma paulada só. Você vai comprar um carro elétrico, você vai tem carro chinês de $500 mil, você vai comprar. Quando você for vender e tomar... Existe até uma brincadeira. Eu não sei se vocês acompanham o Tecar. Entre os revendedores de carro, ele diz, né? Quanto você vai pagar no meu carro elétrico? Eu faço metade da FIP. É metade da FIP. Então, assim, a depreciação de carro... Por que a meu BMW tá difícil de vender? Né? Porque, cara, a BMW... Você compra um carro por... Tanto quando os carros elétricos começam a empacar em concessionárias, começam a fazer grandes promoções... O cara para comprar uma zero, agora parcela. Eu fui o primeiro a receber esse carro. Fui até ganhar um prêmio da BMW, fui lá para Trancoso. O carro maravilhoso, pô. Uma i7, 500 e tantos cavalos, elétrica. Atrás tem uma tela de 31 polegadas. Puta, é um carro. Lindo. O carro é surreal, as rodas traseiras viram, enfim. Mas beleza. Não rodei, sei lá, alguns quilômetros aí, 14, acho que 1.000 quilômetros com o carro. Falei, pô, quero me desfazer do carro. O carro tem 1 ano de uso. Então, assim, a depreciação em carros. E fora a depreciação é a falta de interesse, vai. Você tem aquele carro que ninguém quer, como foi os antigos Peugeot 206, lembra? Era uma época... Citroën. Então, assim, é ruim você ter um carro que você não... Quando você vai numa loja, todo mundo te olha torto.
É Pega- chato, né? Cara, aluga. Se você quer ter um carro elétrico, aluga um e finge que você vai vender. Passa de concessionária em concessionária. Faz assinatura. Você vai ouvir. Não, você vai. Então, assim, por isso eu acho os carros são muito caros aqui. A gente ainda tem uma cultura de que o carro é um patrimônio. Então, você tem um carro bacana, você vai subir. Eu, quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu tinha uma Pajero. Cara, a Pajero era, sei lá, 80% do valor do apartamento, vai. Então imagina que quando você vai, você tem um carro, você vai comprar um imóvel, seu carro é uma parte do pagamento daquele imóvel. Todo mundo dá o carro na troca e pega um carro mais simples. E o carro elétrico você não vai ter essa oportunidade, porque realmente, Você acha que vai mudar isso ou não? cara, a solução era a seguinte, era a montadora que fabrica aquele carro trazer de volta o carro, ela comprar e vender com um percentual mais barato, com a mesma garantia do carro zero. É única. Porque as linhas de produção são gigantescas. Você pega a Xiaomi, fabrica carros elétricos, eles estão soltando um carro a cada 75 segundos numa linha de produção. Você tem fábricas da Tesla que fabricam 3 mil carros por dia no México. Então, imagina, eles estão preocupados em vender o carro zero, eles não estão preocupados em você que comprou. Só que em vários países, o carro é um bem de consumo, como seria aqui. Mas em nenhum país é tão caro quanto aqui. Então você ainda paga muito caro, tem muito imposto, a margem da montadora não pode ser tão baixa, porque o mercado é instável. Então tudo isso, na minha opinião, eu acho que todo mundo que comprar um carro 100% elétrico, né? Vai depois, quando vender, vai falar, puta, não imaginava que fosse perder tanto dinheiro. Imagina o elétrico blindado, então. Nossa. Cara, sim. Então, a BYD estava fazendo uma tecnologia que eu vi esses dias para carregar em 40 minutos o carro, meia hora, né? Cara, o lance de Entendo. carregar rápido, eu fui numa fábrica na China chamada NIO. Puta, espetacular. Em que eles trocam a bateria do carro. Você aperta um botão, o carro é autônomo, né? Ele entra dentro de uma... Eu até postei no Instagram, mas não tá no meu feed. E aí você entra, o carro entra, um robô tira a bateria de baixo e pluga a outra. Demora 4 minutos. Tipo power bank, tira um power bank e Isso, bota outro. exatamente. Eles fizeram já roda na Noruega, etc e tal. Então, e na China também muito. E uma coisa que eu reparei muito nas fábricas de carros elétricos na China é que eles, a venda direto B2C. Então, assim, o cara vende direto para o consumidor. A concessionária, quem é Tesla? Quem é dono de todas as concessionárias Tesla? O Elon Musk. Ele não tem o que toda montadora precisa, que é concessionária para socar carro para o cara vender e achar que vai fazer manutenção naquele carro. O carro elétrico não dá manutenção. O carro em si é muito bom. O carro não tem câmbio. Então, o que acontece? Um motor a combustão, você perde 85% da potência dele em calor. É um motor extremamente ineficiente, com mais de 120 anos. Para melhorar isso, os carros ficaram muito complexos. Então você tem comando de válvulas variáveis, você tem turbinas com geometria variável, o motor de uma BMW hoje, se você olhar, sim, se vocês montar aquilo, deve ter no mínimo umas 2.000 peças. O carro elétrico não. Como o carro elétrico, o torque dele é constante, não precisa de câmbio. Então só ali, enquanto você já não economiza o motor, ele tem a curva de potência dele toda errada, é uma parábola. Então por isso você tem a caixa de câmbio ali, que bota a primeira, para você manter o carro em 3.000 giros e vai trocando as marchas. O carro elétrico é muito mais eficiente, do ponto de vista. Agora, na China, por que lá funciona? Todos os táxis da China são elétricos. Primeira coisa. Lá é um país comunista. Então, é ou não é? Não tem essa de você, eu quero ter um táxi, escolha. vou ter a combustão. Não, você não vai ter. Táxi aqui é elétrico. O taxista, eu converso com... Lá eles não falam inglês, você tem que estar com o intérprete para falar em mandarim. Ele gasta $7 para encher o tanque. E demora 1 hora e 20. Mas pro taxista que está gastando $7, ele fica 1 hora e 20 ali esperando, né? Então faz sentido. E a China, na época lá atrás, em Xangai, você tinha um problema de poluição. Então, quando você tem um carro elétrico, diminuiu muito a poluição em grandes centros da China. E o carro elétrico lá usa a placa verde. Então, você identifica. Pô, isso aqui é elétrico. Tem um monte de lugar para carregar também. Cara, o lugar para carregar, eu vou te falar que eu não vi tantos.
Acho que é o melhor lugar para você carregar. Eu carrego meus carros elétricos todos em casa. Porque não dá para você carregar na rua, porque todo lugar que você vai, você não sabe se vai ter alguém na sua frente. Não é que nem uma bomba de combustível que encheu o tanque, Tá de boa. você é o carro de trás. E pode sempre estar quebrado ou desativado, né? Existe até uma brincadeira, né? Que o cara chegou pro cara do carro elétrico e falou, pô, o cara de carro a combustão, né? Falou, pô, quanto você gasta pra encher seu tanque, né? Porque um tanque do Fiat 500 eu gasto R$17 pra encher, o elétrico. Então parece que é uma puta vantagem, né? R$17. O cara do carro elétrico falou, pô, quanto você gasta pra encher seu tanque, né? De gasolina, né? O cara falou, não sei, eu gasto 5 minutos, e você? Entendeu? É o jeito, né? É verdade. Vai lá. Então, eu acho que o Brasil é um país de dimensões continentais e não faz sentido, não tem como. Isso aqui é maior que... Você tem o estado de São Paulo, já é gigante, não tem como você colocar abastecimento de carro elétrico. E se você tivesse um grande problema de poluição, como teve na China, faria sentido. Hoje você tem os catalisadores, são peças assim extraordinárias que conseguiram criar, ela reduz até 99% o CO, transforma tudo em CO2. O CO2 acham, não existe comprovação de que ele compromete a camada de... É responsável pelo aquecimento global. Existem várias teorias, ninguém sabe se o globo está aquecendo porque está aquecendo, ou se é o dióxido de carbono que o carro solta. Só que o CO2 é o mesmo gás que vai no refrigerante. Então, assim, não é tóxico. Mas eles acham que aquilo sobe e pode aquecer a Terra. Antigamente você tinha o monóxido de carbono. Quando colocaram o catalisador, aquilo é caríssimo. Ele usa metais preciosos. Ele converte o gás de CO para CO2. E aí aquilo funciona a 600 graus Celsius. Então, assim, aquilo funciona muito bem. Então, assim, eu acho que enquanto tiver publicidade, o dinheiro do governo chinês realmente ele é infinito. E pelo número de pessoas lá, o número de pessoas que se formam, eles precisam crescer 2 dígitos por ano. A meta dos caras hoje, desse ano, é 5%. É um absurdo. Você pega o PIB dos caras crescer 5%. Então, eles precisam expandir para o mundo inteiro, né? Então, eu acho que, na minha opinião, não sei, eu não boto fé que vá, não. Quem me pedir conselho, eu mando não comprar. Isso que eu tenho... Ou seus amigos, né? Eu ia comprar um. Caramba, Tô brincando.